Romanos 11:36. Eu peço a todos que fiquem de pé para nós estudarmos a palavra do nosso Deus nesta noite. Diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Apareceu aqui, foi? Vamos todo mundo junto? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oremos, Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala conosco nessa noite, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. A primeira conferência da fé reformada da Igreja Presbiteriana de Tucano, conferência sobre a reforma protestante que completa 507 anos. O tema geral da nossa conferência, meus irmãos, reformando a igreja para a glória de Deus. O meu tema em particular foi glória somente a Deus e os desafios futuros. Eu coloquei ainda como subtema objetivos da reforma protestante. Os palestrantes que vieram antes de mim, que falaram antes de mim. A primeira palestra, a irmã Neila, a história da reforma. A segunda palestra, a irmã Souza, a salvação é pela fé. E a terceira palestra foi ontem com o pastor Tiago, o legado da reforma. Todos eles falaram de forma brilhante e eu fiquei edificado. Fui muito abençoado e tenho certeza que a igreja do Senhor foi também. Então, nós vamos falar sobre glória somente a Deus e os desafios para o futuro. No dia 31 de agosto, 31 de outubro de 1517, foi dado o pontapé inicial da reforma protestante. O monge Martinho Lutero fixou as suas 95 teses ou as suas 95 proposições na porta da catedral, onde ele era padre, lá em Wittenberg, na Alemanha. Ali, ele também era professor na universidade, a capela ou a catedral ficava próxima à universidade. Ele era professor, ele era doutor, inclusive, professor de Bíblia. E ele afixa as suas 95 teses lá na porta. Tem aí? Olha ele aí, ó. Lá na porta daquela catedral e para discutir com os alunos, com as pessoas. A porta da catedral era mais ou menos uma espécie de quadro ou um local onde as pessoas, o público passava e lia tudo o que acontecia durante o dia. Era uma espécie de jornal do dia. Não existia Facebook, não existia jornais. O jornal era justamente a porta da catedral. E ele afixa as suas 95 teses para discutir algo que era novidade. Sim, aquilo que ele queria discutir era novidade, diferente de tudo que estava acontecendo naqueles dias. Então, aparece naquela região um homem chamado John Tetzel, ou Johann Tetzel, vendedor de indulgência, chega na Alemanha vendendo a sua mercadoria, que era nada menos que um documento assinado pelo Papa, e quem comprasse tinha os seus pecados perdoados. Olha a cara dele aí. Esse comerciante de coisas sagradas, simonia é o nome que se dá para isso, quem vende coisas sagradas. Ele chega na Alemanha. Certamente tinha outros vendedores de indulgências nos outros países. John Tetzel foi responsável pela Alemanha. Quando ele chega lá com a sua mercadoria, com a sua indulgência para vender lá em Wittenberg, ele encontra um homem de sangue no olho.
ele encontra nada menos que Martinho Lutero, um homem usado por Deus para peitar as autoridades, o Papa. E ele disse: aqui não, aqui nós já descobrimos que a salvação é pela fé e não precisamos pagar pelo perdão dos pecados, porque o perdão é de graça. A mercadoria de Johann Tetzel era uma fraude. Primeiro, porque não existe nenhuma possibilidade de alguém ser perdoado por um homem, que era, no caso, o Papa. O Papa tinha autoridade para perdoar pecados, segundo eles. Segundo, porque não existia purgatório, coisa nenhuma, nunca existiu. É uma invenção, é uma falácia, é uma mentira essa história de purgatório, e ele dizia que quando a pessoa jogava a moeda lá dentro do cofre, a alma saía voando para o céu lá do purgatório. Primeiro, não existe purgatório, e segundo, não existe nenhuma possibilidade, mesmo se existisse purgatório, não existiria nenhuma possibilidade de alguém ir para o céu ali a partir do purgatório, porque quando alguém morre, ou ele vai direto para o céu, para a presença de Deus, ou ele vai para o local de tormento. Lutero, então, já conhecia essas alturas a justificação pela fé. Como diz aí o texto, leia comigo esse texto aí, Romanos 1,17, visto que a justiça, vamos lá, todo mundo? Está aqui? Vamos lá? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Antes de Lutero entender esse texto aí, ele vivia atormentado. Por quê? Porque ele aprendeu na igreja que ele convivia, que ele vivia, que a pessoa precisava agradar a Deus para ser salvo. E ele nunca conseguia agradar a Deus. Ele fazia penitências, ele subia as escadarias das igrejas de joelhos, ele fazia orações e mais rezas e mais mais ave-marias e mais ave-maria, e não conseguia ter paz. Ele só conseguia enxergar um Deus tirano, vingativo, que punia. E Lutero sofria com aquilo. Até que os olhos dele se abriram quando ele leu esse texto. A salvação é pela fé, e esta fé é em Jesus, e Deus justifica essa pessoa é perdoada, é salva, porque Deus transfere a justiça de Jesus para o pecador e transfere os pecados do pecador para Jesus. Deus então faz esta substituição, Deus faz essa permuta, essa troca. O nosso pecado vai diretamente para Jesus, ou seja, Deus puniu Jesus no nosso lugar e Deus nos justificou, Deus nos aceitou, Deus nos deu a vida eterna. Então, a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. Então, Martinho Lutero passa a compreender este texto e ele fixa as suas teses ali naquele local. Ninguém precisa pagar pelo perdão que Deus oferece gratuitamente. Lutero, então, escreve essas proposições para que as pessoas começassem a refletir. As suas proposições, as suas teses foram espalhadas pela Europa e as pessoas começaram a refletir e não mais caíram no engodo, no engano da igreja, do Papa, dos homens inescrupulosos, mentirosos, malignos, que além de não serem salvos, não permitem que ninguém seja salvo. E como disse o Senhor Jesus Cristo, nem eles entram e nem deixam os outros entrarem no reino dos céus, porque eles estão perdidos e ensinam a Bíblia de forma errada. Era o que acontecia justamente naquela época. Aqui Lutero e outros reformadores, como João Calvino, na Suíça, John Knox, na Escócia, Ulrico Zwinglio, na Suíça, Guilherme Farel, na Suíça. Farel era francês, como João Calvino também era um francês, porém eles atuaram na Suíça porque eles fugiram
da perseguição lá na França. Houve uma perseguição terrível, eles fugiram, e lá na Suíça, Deus os usou poderosamente. Então, esses reformadores, eles protestaram contra os desvios doutrinários e moral da igreja. Quais foram esses desvios que eles protestaram? Eles lutaram, eles combateram, mas não combateram pela força, pela espada, mas pelas ideias, né? Pelo argumento, pela persuasão. Eles combateram a adoração aos ídolos, a Santa Inquisição, a mediação de Maria, a confissão auricular, a venda de cargos eclesiásticos, veneração às relíquias, venda das indulgências, que era compra ou venda de perdão de pecados, porque o Papa tem a jurisdição, vocês sabem, sobre a igreja e os fiéis. Acredite se quiser, ele pode, ele tem esse poder. Então, ele tem o poder ilimitado para perdoar pecados. É ou não é um anticristo? Quem é que tem poder ilimitado para perdoar pecados, senão nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E ele usurpou este poder e disse, e afirmou, né, o magistério afirmou que ele, o Papa, tem poder ilimitado para perdoar pecados. Daí então, ele se aproveitar desta mentira e vender a sua mercadoria fraudulenta, que são as indulgências. Então, esses homens protestaram contra este mal, também contra o autoritarismo e a infalibilidade papal. Para a igreja romana, o Papa é infalível a partir da cadeira de São Pedro, né, que eles chamam de ex-cátedra, ou seja, a partir da cadeira de São Pedro, ele é perfeito, o que ele fala é lei, é verdade, é infalível. Também eles protestaram contra a salvação pelas obras, protestaram contra a mariolatria ou a adoração de Maria, contra a intercessão de Maria. Veja esse texto aí, 1 Timóteo 2,5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O único mediador entre Deus e os homens é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ninguém mais. Aliás, Maria, a mãe do nosso Senhor, ela nunca reivindicou poder para si, nem mediação, nunca disse que era medianeira, nunca disse que era salvadora, ela nunca deu uma ordem a ninguém, não tem lei nenhuma, para não dizer que não existe uma ordem, uma lei de Maria na Bíblia, tem uma só, e essa nós devemos seguir. Ela disse assim: fazei tudo o que ele vos mandar. Lembra? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo transformou água em vinho, e este mandamento de Maria nós obedecemos. Fazei tudo que ele vos mandar. Ele aqui é Jesus Cristo, o único que tem poder para salvar, para ser mediador entre nós e Deus, o único que reina absoluto, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vamos ver agora, em poucas palavras, sobre os objetivos da reforma. Em primeiro lugar, retorno às Escrituras. Sim, os reformadores voltaram para as Escrituras e queria que a igreja da época voltasse para as Escrituras, porque a igreja abandonou a Bíblia. É inadmissível, é uma coisa inacreditável abandonar a Bíblia Sagrada. Deveria abandonar tudo, menos a Bíblia. E eles abandonaram. E então eles disseram: vamos voltar para as Escrituras. Vamos retornar para a Bíblia. Ao retornar às Escrituras, eles dariam glória somente a Deus. Deixa esse texto aí, Romanos 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A glória estava sendo desviada. A glória que era somente para Deus estava sendo agora levada para o Papa, para a autoridade da igreja. De maneira que ele estava usurpando a glória de Deus. Depois de fazer uma exposição lá no livro de Romanos das doutrinas da graça, isto é, a salvação pertence ao Senhor,
Paulo ficou estupefato com o poder, com a sabedoria, com o amor, com a graça, a justiça e a misericórdia de Deus e disse as seguintes palavras. Veja aí, Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente a mim. Então, Paulo vê tanta glória, ficou tão maravilhado que ele falou essas palavras aí, palavras que, é como se ele dissesse assim, eu não tenho nem palavras para falar sobre tudo que Deus é, tudo que Deus fez, tudo que Deus realiza, fez por nós, lá na cruz do Calvário, e que nós não entendíamos, pensávamos que a salvação era pelas obras, que precisávamos nos esforçar, fazer caridade, fazer penitência, boas obras, e por aí vai para sermos salvos, mas nada disso é necessário. O Senhor fez tudo, a salvação pertence ao Senhor, então ele diz essas coisas aí. Meus irmãos, um dos 5 solas da Reforma Protestante é só lhe deu glória. A Reforma Protestante foi o terceiro maior movimento da história. O primeiro foi a vinda do Salvador, o segundo foi a descida do Espírito Santo e depois a Reforma Protestante. O propósito era reformar a igreja. Sim, quando os reformadores começaram aquele movimento, eles não tinham nenhum interesse de romper com a igreja. Só que o câncer já estava alastrado demais, não tinha mais cura. Eles não podiam mais reformar a igreja. Eles não conseguiam mais, porque o poder era muito grande. E eles começam esse movimento e criam a igreja protestante. E começaram a dar glória a Deus. Agora, porque a glória de Deus tinha sido usurpada pelo líder da falsa igreja, agora eles pegam e trazem esta glória para Deus de novo. O líder da igreja tinha poder em demasia. Ele exigia que até os reis que fossem à sua presença beijassem os seus pés. Era muita glória para um homem só, para uma pessoa só. Para a igreja, o Papa era infalível. Mas eu pergunto se ele, o Papa, tem condições de dizer este texto aí, João 8,46. Será que o Papa pode dizer esse texto aí, como nosso Senhor Jesus Cristo disse? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Será que o Papa pode dizer, vocês vão me convencer de pecado? Vocês enxergam algum pecado em mim? Pois o Senhor Jesus Cristo disse, ele falou em alto e bom som, alguém me convence de pecado? Alguém aponta em mim algum pecado? O único que é merecedor, portanto, de honra, de glória e de exaltação é somente o Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, o segundo objetivo da reforma, pregar o verdadeiro evangelho e a sã doutrina. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. O texto que vocês estão vendo aí, Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Veja só, o evangelho era diluído, não era um evangelho misturado, não era o verdadeiro evangelho, não era uma sã doutrina. A salvação era pelas obras, era a graça mais as obras, a fé mais os méritos pessoais, era Cristo e Maria. Ou seja, uma mistura que não existe nas Escrituras Sagradas. O texto é bem claro, Paulo dizendo, é pela graça.
é de graça. Embora seja de graça para nós, custou caríssimo para alguém, e esse alguém foi Jesus. Lá na cruz do Calvário, com a própria vida, como um grande guerreiro, ele conquistou a nossa salvação. Ele foi corajosamente, graciosamente, amorosamente, poderosamente, ele foi naquela cruz e conquistou a nossa salvação. Não, não é pelas obras, não, é pela graça, para que ninguém se glorie. Pela fé no Salvador, pela fé em Jesus. Houve um concílio, conhecido como Concílio de Trento, que aconteceu na cidade de Trento, durou 18 anos, no século XVI, do ano de 1545 a 1563. Trento, na Itália. Nesse concílio, eles fizeram o favor de reafirmar suas heresias. Talvez se eles ficassem calados, talvez se eles ficassem parados, seria menos pior. Mas eles reafirmaram as suas heresias lá naquele concílio. Concílio, aquilo que eles chamam de dogma de fé, que ficou conhecido como a Contra-Reforma naquele concílio. Houve a reforma de Lutero, então houve a Contra-Reforma, ou seja, eles pioraram a situação deles mesmos. O que foi que eles reafirmaram lá? A autoridade papal, a salvação pelas obras, o culto aos santos e relíquias. Eles mantiveram o celibato clerical, reafirmaram a existência do purgatório. Todas as heresias de antes, eles reafirmaram ali. E os 7 sacramentos. Quais são os 7 sacramentos da igreja romanas? Sendo que a Bíblia só nos autoriza a dizer que existe o batismo e a Santa Ceia. Mas eles dizem que batismo, confirmação, que é o crisma, a crisma, eucaristia, penitência, unção dos enfermos ou extrema-unção, ordem e matrimônio. Mas eu queria fazer um pequeno comentário aí da penitência. Foi justamente a penitência que Martinho Lutero combateu, além dos outros, claro, mas especialmente a penitência. Ele diz lá na sua primeira tese que nós devemos, de fato, viver em penitência diante de Deus, porque a palavra penitência significa arrependimento. É uma penitência contínua, só que penitência para os romanistas não tem nada a ver com arrependimento. Penitência, um dos sacramentos deles, nada mais é do que jejuns, rezas, esmolas, vigílias e peregrinações. Então a pessoa ia ao padre, se confessava, falava toda a sua vida, né? Todos os seus pecados. A quem é que nós devemos confessar? A um homem? A um padre? E aí o padre dizia assim: você vai ter que fazer penitência. E as seguintes penitências que você vai fazer: rezar 50 ave-marias, fazer esmolas, vigílias, você vai fazer peregrinação para tal lugar, para tal igreja, e não é à toa que nós encontramos hoje as peregrinações para as cidades, digamos assim, aquelas cidades sagradas, entre aspas. Então, era justamente a penitência, e Lutero disse: isso é uma mentira! Penitência é arrependimento, e nós devemos viver arrependidos todo dia, confessar os nossos pecados e receber do Senhor o perdão. Irmãos, a grande verdade é que o verdadeiro evangelho estava longe daquela igreja. A igreja era um poço de perversão moral, espiritual e doutrinária. Quando Lutero foi a Roma, ele só foi a Roma uma única vez, ele ficou escandalizado. Lá ele viu a permissividade no meio dos padres, a luxúria, a bebedeira. Ele ficou simplesmente escandalizado. As pessoas subindo as escadarias de joelhos, comprando todo tipo de imagens de escultura, comprando relíquias. E aqui ele ficou ali pasmo. Ele ficou estupefato com tanta mentira, com tanta coisa.
É só você dar uma assistida naquele filme Lutero, você vai entender mais ou menos o que eu quero dizer aqui. Foi exatamente o que estava acontecendo. Então, Lutero, ele ficou escandalizado e voltou ali com os olhos mais abertos ainda, voltou para a sua cidade. A grande verdade é que os agentes daquela igreja estavam por toda parte espalhando as suas heresias e suas mentiras. Pior do que as suas heresias e imoralidades era a perseguição através da Inquisição. Já ouviram falar na Santa Inquisição? Nada mais do que um terrorismo. Eles prendiam, julgavam e condenavam os hereges, entre aspas. Quem eram os hereges? Justamente quem não era herege. A inversão de valores. Condenava os inocentes e absolviam os culpados. Era o que aquela igreja fazia na Idade Média. Mas os reformadores não se intimidaram. Eles os enfrentaram com o poder de Deus, com as ideias, com a sã doutrina, que é a justificação somente pela fé. Está passando aí? A justificação somente pela fé. A autoridade da igreja são as escrituras, não é o Papa. Só existe um mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo. A salvação é pela graça, não pelas obras. A glória é somente para Deus e não para os homens, não para homem nenhum. Agora eu gostaria de partir para a nossa realidade. Que é que tudo que foi falado, que aconteceu lá na Idade Média, tem a ver comigo e com você hoje, conosco, com a Igreja do Senhor nos nossos dias. Quais são os desafios para o futuro? Em primeiro lugar, assim como Martinho Lutero e os outros reformadores, nós devemos levantar a bandeira de uma igreja reformada sempre se reformando. Sim, igreja reformada sempre se reformando. Ah, se todas as igrejas fossem reformadas. Ah, se todos fôssemos reformados. Quando nós falamos reformados, entenda, bíblicos, é isso que nós queremos dizer. Nós somos bíblicos, estudamos a Bíblia e pregamos a Bíblia. E repudiamos o pecado, as heresias, o mal nas igrejas por aí. Assim, todas as igrejas, por exemplo, as históricas, as presbiterianas, batistas, congregacionais, episcopais, todas elas fossem reformadas. Assim, todas as igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, Quadrangular, Cristã do Brasil e assim por diante, fossem reformadas ou bíblicas. Mas, infelizmente, não são. São mais ou menos as igrejas neopentecostais que usam o nome de Jesus, o nome de Deus, como, por exemplo, universal do Reino de Deus, mundial, e a Igreja da Graça, que são conhecidas como igrejas neopentecostais. Ah, se elas fossem reformadas! Ah, se elas passassem por um processo de reforma! Se as igrejas modernas fossem reformadas, quais são as igrejas modernas? Aquela igreja preta, já viu aquelas igrejas pretas? As igrejas das festas, do oba-oba, a igreja do rock and roll, a igreja que tem ringue dentro dela, capoeira, mas a palavra de Deus, nada ou quase nada. São as igrejas modernas, conhecidas como igrejas emergentes. Mas cadê a palavra, a sã doutrina? Cadê a reforma? Ai, se as seitas fossem reformadas, convertidas verdadeiramente, porque elas usam o nome de Deus, o nome de Cristo, testemunha de Jeová, adventistas, mormons e por aí vai. Ah, se elas conhecessem a sã doutrina, a verdade, e fossem reformadas. Devemos protestar, meus irmãos, como os protestantes lá do século XVI. Protestar contra a banalidade dos cargos na igreja. Lembra das vendas dos cargos eclesiásticos? Se a pessoa queria ser, por exemplo, um bispo, comprava. Se a pessoa queria ser um cardeal, era só pagar. Se a pessoa queria ser alguma coisa, era só comprar.
Devemos combater o comércio dentro da igreja, como naquela época se combateu o comércio ou a venda das indulgências, das relíquias e das imagens de escultura. Nós devemos combater o comércio nas igrejas hoje. É inadmissível que se venda bênção. É inadmissível que existam igrejas que vendam, por exemplo, lenço ungido, o sal grosso, a fogueira santa, a chave ungida, o chaveirinho ou o tijolinho ungido para que você possa construir a sua casa própria. Mas você tem que comprar estas mentiras, tem que comprar estas coisas inventadas que não tem nas escrituras. Nós devemos combater. É o óleo ungido e por aí vai. São as campanhas intermináveis. Já viram aí nessas igrejas pentecostais, neopentecostais, campanhas e mais campanhas, campanhas e mais campanhas daquilo, campanha daquilo, daquilo outro, e por aí vai. Cobrança para participar das suas palestras religiosas, shows gospel, cujos cantores cobram caríssimos, cachês caros. Combater, meus irmãos, o autoritarismo dentro da igreja, como se combateu o autoritarismo do Papa naquela época. Nós devemos, o pastor é, na verdade, um moderador e não Deus. Ele está ali para moderar, para pastorear, e pastoreia pelo exemplo. Nós, pastores, devemos pastorear pelo exemplo, pelo amor, pela humildade, não pela força como ele fazia, como aquela igreja fazia, e ai de quem não obedecesse, ia para a fogueira. O homem tem autoridade, porém é relativa, não absoluta. Devemos também combater o arminianismo, a salvação pelas obras. Eles dizem assim, depende de você. Como assim depende de você? A Bíblia diz que a salvação pertence ao Senhor, mas como é que depende do homem? Não, não depende do homem, depende de Deus, porque ele é soberano na eleição, na justificação, na libertação, no perdão, na redenção, na santificação e na justificação. Tudo isso depende de Deus até a glorificação. Então, depende do Senhor, toda honra e toda glória a Ele. E nós devemos combater esta teologia, esta famigerada teologia que coloca o homem no centro, né? O antropocentrismo. Então, depende do Senhor e não de nós. A Bíblia nos informa que ao Senhor pertence a salvação. Devemos combater também a idolatria aos homens, como se combatia a mariolatria. Segundo lugar, meus irmãos, a igreja de hoje precisa voltar às Escrituras. Estamos quase terminando. Glória a Deus somente. O sole deu glória. Precisamos reafirmar hoje: a glória não é para o homem, a glória não é para nós, é para o nosso Deus, como os reformadores disseram naqueles dias. Terceiro lugar, precisamos pregar o verdadeiro evangelho e a sã doutrina. A salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Muitos pregadores não sabem que a salvação pertence ao Senhor. O evangelho pregado hoje em muitos púlpitos, como naquela época, também é diluído, é misturado, é um falso evangelho, é a salvação pelas obras, é a teologia da prosperidade. Eles se preocupam apenas com coisas desta vida, com os bens materiais, não se preocupam, não pensam que um dia nós estaremos diante do Senhor e que nós não vamos levar nada deste mundo. É a teologia da libertação, é a teologia liberal que tem matado a igreja, é o falso evangelho, é uma teologia relacional. Já ouviu falar dessa teologia? É aquela teologia que diz que Deus não conhece o futuro, que as catástrofes que acontecem porque Deus não sabia que ia acontecer. É aquele tipo de pregação que só fala de vitória, vitória e vitória.
prosperidade financeira, sucesso e por aí vai. É uma teologia do bem-estar, o importa é você estar bem, mas o que a Bíblia fala é que o que é importante é nós estarmos bem com Deus, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Mesmo que nós não estejamos bem financeiramente, ou tenhamos algum problema de saúde, mas se nós temos paz com Deus, então está tudo bem. São as festas mundanas dentro da igreja, é o ringue, é a dança, é o aviãozinho, são as bizarrices que nós vemos. Muitas vezes nós assistimos pela internet o que acontece nessas igrejas. Não se fala mais sobre o céu, não se prega mais sobre o inferno, doutrinas bíblicas necessárias, importantes, indispensáveis para a saúde da igreja. Mas se falar sobre esse assunto vai espantar as pessoas, não é verdade? É isso que eles dizem, não querem falar sobre esse assunto, porque o mais importante é o aqui e agora. O importante é você ser próspero. O importante é que Deus vai te dar bens e mais prosperidade. Mentira! Porque Deus quer que nós nos importemos muito mais com as coisas espirituais, com o nosso relacionamento dele, com uma vida de comunhão e de santidade na presença dele. É a teologia da libertação. É o legalismo. São as novas revelações. Já foi naquelas igrejas que diz assim, ó, Deus está me revelando isso de você? Já foi? Olha, Deus me revelou, Deus me falou, foi mesmo. Deus te falou, Deus te revelou. Então, se Deus te falou, eu vou ter que acrescentar mais um livro da Bíblia aqui. Livro segundo o nome da pessoa. Livro segundo José. Né? José está dizendo que Deus revelou a ele. Se Deus revelou, é palavra de Deus e eu tenho que obedecer. Vamos escrever aqui essa nova revelação. Mentira. Deus revelou coisa nenhuma. A revelação de Deus é a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Meus irmãos, são as celebridades dentro da igreja. Eles querem aparecer. Precisamos extirpar as heresias, a imoralidade de dentro da igreja. Uma verdadeira igreja tem 3 pilares: pregação bíblica, disciplina e administração correta dos sacramentos. Se não tiver isso dentro de uma igreja, não é uma igreja séria. Precisamos pedir ao Senhor que nos envie trabalhadores. Precisamos pregar sistemática e expositivamente as Escrituras Sagradas para alcançarmos todo o conselho de Deus. Toda a Bíblia precisa ser pregada, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Precisamos denunciar as seitas travestidas de igrejas evangélicas, porque dentro dela o que tem é legalismo, usos e costumes como se fossem doutrinas bíblicas, é o misticismo, eles misturam tudo, é o pragmatismo. Está dando certo, então é por aí. As coisas por aqui estão dando certo. Estamos vendendo isso, vendendo bênção, vendendo oração, está dando certo, está vendo que está crescendo? Ou então o oba-oba, o trio elétrico dentro da igreja, está dando certo, está enchendo, então é por aqui. Aonde que é por aqui? Se não vier da Bíblia, não é por aí, mesmo que esteja dando certo. Isso chama-se pragmatismo. E não tem nada de Bíblia nisso. Precisamos despertar, desperta tu que dormes, diz a palavra de Deus. Muitos estão dormindo, muitos não conhecem a Bíblia, as Escrituras. Seus sermões são frases de efeito, suas mensagens são de autoajuda, suas mensagens são mensagens motivacionais, parece aquelas mensagens de coach. O coach é aquela mensagem motivacional, e eles falam no nome de Deus, mas de Bíblia não tem nada, porque eles só falam o que é bom. Você já viu algum coach falar sobre o inferno? Você já viu algum coach falar sobre o céu? Não, eles só falam sobre coisas boas. E fala, você é o centro de tudo. Sendo que o centro é Jesus. Você é a pessoa mais importante do universo.
A pessoa mais importante do universo é Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos repudiar essas coisas. Nós precisamos pregar sobre o pecado. Precisamos pregar sobre o inferno, sobre o arrependimento. Precisamos divulgar a teologia reformada, resumido nos 5 solas que nós vimos aqui reiteradamente. Somente pela fé, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, a glória somente para Deus. Precisamos combater o misticismo, o curandeirismo, a falsidade, a mentira, o engano, a falsa teologia, a salvação pelas obras. Precisamos combater isso com a sã doutrina, com a palavra de Deus. E eu gostaria de concluir esta mensagem contando o que aconteceu no dia 28 de janeiro de 1521, quando Martinho Lutero compareceu na dieta de Worms, lá na Alemanha, diante do imperador Carlos V. Imagina, ele foi convocado para ser julgado e quem estava lá era o imperador. E os seus julgadores perguntaram: Martinho Lutero, esses escritos, esses livros que estão sobre a mesa são seus? E ele confirmou que eram deles. Você está disposto a se retratar de tudo que disse e escreveu? A sua resposta: não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Aqui estou e não posso ser diferente. Que Deus me ajude. Amém. Então, a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. Quando ele fala consciência, aqui ele quer dizer a verdade, a consciência na verdade, na palavra. Então, ele, naquele momento, claro, ele correu o perigo de ser morto, mas como ele tinha salvo o conduto do imperador, ele foi levado, inclusive raptado e levado para um local seguro, e ele ficou alguns anos ali, até depois sair e poder continuar o processo de reforma da reforma. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje nós conhecemos as Escrituras por causa desse homem e dos outros homens corajosos, destemidos, comprometidos com a fé, com a verdade de Deus. E eles deixaram um legado especial e nós hoje também estamos lutando para implantar a fé reformada no nosso município. Com a graça de Deus, nós vamos continuar. Esta, meus irmãos, foi a primeira conferência e Deus há de nos dar a graça de continuar, segunda, terceira, até quando Jesus nos chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que você esteja disposto e abrace também, como nós estamos entusiasmados, certo? Como nós queremos fazer isso para a glória do nosso Deus. Amém? Abaixa a cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo movimento de reforma, o movimento de reforma protestante que começou lá no século XVI, Senhor, e esse movimento se estende até os nossos dias, nos alcançou e nós estamos aqui para a glória do Senhor. Louvado seja o teu nome, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos alegres, estamos felizes, estamos, Senhor Deus, ao Deus, felizes da vida. Primeiro, porque o Senhor nos perdoou, nos salvou, nos libertou, nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Segundo, porque o Senhor está nos usando para fazer história, para difundir, ó Deus, a fé reformada, para difundir a tua palavra, para difundir, Senhor Deus, o evangelho santo do Senhor Jesus Cristo, para falar a verdade e combater a mentira, para Deus transmitir o recado de Deus, como está nas Escrituras. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias ao Senhor. Muito obrigado. Nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos gratos, Senhor. Abençoa o teu povo, despede-nos em paz para os nossos lares, nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. E nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé,